mais um programa trazendo para você as principais informações do dia, as notícias do Brasil, de Goiás e da cidade, aqui na 87.9. Você ligado, você muito bem informado. Estamos ao vivo pelo Facebook, você ouve também o nosso programa em 87.9, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 21 horas. Você tem também a opção de ouvir no Spotify, da Rádio Mais FM e nos aplicativos Rádiosnet e Rádio Mais News. Ok, a gente começa o programa destacando para você as notícias do esporte, né, do futebol, e o Campeonato Brasileiro está suspenso, né? O Campeonato Brasileiro foi interrompido em razão das chuvas, né, e da tragédia no Rio Grande do Sul. Vários clubes pediram a suspensão do certame, o que foi definido na noite desta quarta-feira. Vamos ouvir a Daniela Esperon, ela tem mais informações sobre o Brasileirão de 2024. Vamos ouvi-la. A CBF anunciou na noite desta quarta-feira a paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A por 2 rodadas. No documento divulgado, a entidade atendeu um pedido de 15 dos 20 times que disputam a Série A. As rodadas adiadas são a 7ª e a 8ª, que aconteceriam nos próximos 2 fins de semana. Se não houver mudança, o Brasileirão retorna no dia 1º de junho, na 9ª rodada. Importante destacar que na última segunda-feira, os 11 clubes da Liga Forte União se manifestaram publicamente pedindo a suspensão do campeonato. A entidade também informou que o Conselho Técnico da Série A, marcado para o dia 27 de maio, está mantido. Os clubes gaúchos não entram em campo desde a última semana de abril, e se não acontecer nenhuma reviravolta, Inter e Grêmio só voltarão a disputar uma partida oficial no fim de maio, pela Copa Sul-Americana e Libertadores. Já o Juventude, que não disputa essas competições, voltaria a campo somente no dia 1º de junho pelo Brasileirão. Outro ponto a ser destacado é que no meio de semana que vem teremos jogos da Copa do Brasil e a CBF, por enquanto, não anunciou a paralisação de outros campeonatos que organiza. A medida anunciada é restrita à Série A. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Muito bem, nós ouvimos então a Daniela Esperon trazendo informações sobre o Brasileirão, né, temporariamente suspenso em razão da crise, dos problemas lá no Rio Grande do Sul. Né, alguns clubes pediram e a CBF acabou suspendendo o Campeonato Brasileiro Série A. A Copa Libertadores também está em andamento, né? Ontem nós tivemos Palmeiras 2, Independiente del Valle 1. Nós tivemos Flamengo e Bolívar. Flamengo 4, Bolívar apenas 1. Bolívar 0, né? Bolívar 0 no Maracanã ontem à noite. Nesta quinta-feira tem Fluminense e Cerro Porteño às 19 horas no Maracanã. Tem Universitário e Botafogo às 19 horas, né? Então, jogos de hoje. Aí tem outros jogos, São Paulo e Barcelona também no Morumbi nesta quinta-feira, dia 16, né? Tem jogo do São Paulo. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Botafogo e o Júnior Barranquilla joga na terça-feira. É isso, né? Então, a Libertadores da América na sua fase de grupos também em andamento, jogos nessa quarta, quinta desta semana, tá certo? Então é isso, esses os destaques do nosso Bola na Rede, né? A Série B tem, pelo menos na minha tabela aqui, tem CRB e Vila Nova amanhã, sexta-feira, né? Nessa sexta, será que vai ter? Então nessa sexta tem CRB e Vila Nova, e no sábado tem Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto no Ailê Pinheiro e Goiânia. Então, destaques aí também da Série B do Brasileirão, tá certo? Então esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje.
Vamos às notícias nacionais. Nas notícias nacionais, ainda repercute, né, lá a tragédia do Rio Grande do Sul. O presidente Lula nomeou para assumir um ministério especial que vai tratar das questões lá do Sul, né? E nós temos mais informações sobre esse assunto. Vamos ouvir. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República deixou este cargo para assumir um novo posto de secretário extraordinário para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. A indicação de Paulo Pimenta, no entanto, é interpretada de diferentes formas no cenário político. O deputado federal Dionilson Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, aprova a escolha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que colocou Paulo Pimenta neste cargo para ajudar este estado, tão afetado por enchentes e chuvas desde o início deste mês. Eu acho que o Pimenta é um cara muito bem articulado com o governo federal, com o governo do estado, com o poder público municipais, com a sociedade. É um cara de diálogo, é um cara preparado e não teria outro nome se não fosse ele para fazer isso. O povo que está fora de casa, os 2.200.000 gaúchos e gaúchos estão com pressa. O presidente Lula vai ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul. E quem faz essa polêmica, que botou Pimenta porque ele vai ser candidato a governo do estado, esses não estão pensando daqueles que precisam de ajuda a reconstruir o Brasil. Já o deputado federal Daniel Tisserciak, do PSDB, também no Rio Grande do Sul, tem opinião contrária sobre a colocação de Pimenta no cargo. Eu acho que é válido, sim, o governo federal ter uma referência no estado do Rio Grande do Sul para cuidar e ajudar dessa tragédia. Mas essa pessoa não deveria ter o título eleitoral no Rio Grande do Sul, justamente para não misturar essa situação com as eleições de 2026. Agora, eu lamento o governo federal politizar a tragédia que nós estamos vendo aqui no estado. Acho ruim o nome do Paulo Pimenta, acho ruim o nome e a hora errada também. Paulo Pimenta é da comunicação, nós poderíamos ter uma outra pessoa, um outro ministro que fosse técnico. O que a gente precisa é de uma pessoa que dê a mão, que dê um auxílio ao governo do estado e que não dê as coordenadas. O professor Rodrigo Stumpf Gonzalez, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, analisa a escolha de Lula. Conhece o interior, conhece a capital, é uma pessoa, digamos, conhecida por sua capacidade de organização, de pressão do governo federal. Então, qual é o problema? Também por essa característica de combatividade, de representatividade política, ele também pode criar algum tipo de animosidade por ser muito claramente identificado com o PT, e nesse sentido, talvez alguém com uma visão mais técnica, menos ligada à militância política, ou seja, talvez facilitasse uma relação com as prefeituras, com a questão mais de gerenciamento do processo, digamos, de repasse de recursos, etc. O cientista político Bruno Lima Rocha destaca o desafio de Paulo Pimenta neste cargo. O ministro Pimenta, ele é legítimo no Rio Grande do Sul, é hoje a figura política da centro-esquerda gaúcha com maior ascensão, né? Está projetado pelo PT, hoje ele tem uma presença muito grande, tem uma presença proporcional que já foi de Tarso de Rio Dutra. Agora ele vai ser testado como gestor. Então fica essa dúvida. Tem que ser alguém com perfil muito executivo, como foi a então ministra Dilma Rousseff nas Minas de Energia, depois na Casa Civil, ou como foi o ex-secretário executivo da pasta da Justiça, Ricardo Capelli. Se ele tiver essa capacidade executiva, ele vai muito bem. Se não tiver, aí todo o governo federal vai pagar o preço por isso. O Rio Grande do Sul é atingido por chuvas e enchentes desde a virada do mês. Cerca de 90% dos municípios chegaram a ser atingidos e mais de 500 mil pessoas precisaram sair das respectivas casas, além de ter havido mais de 140 mortes no estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião. Muito bem, nós ouvimos aí então o relato, né? O ministro Paulo Pimenta assume a responsabilidade de coordenar a recuperação lá no Rio Grande do Sul. O governo federal escolhe uma pessoa que é do estado, que conhece a região, que conhece a realidade, né? Escolhe alguém que realmente tem competência para
estar à frente desse trabalho, né? Claro que as críticas acontecem. Se, por exemplo, né, se tivesse escolhido uma pessoa de outro estado, né, que fosse neutra, como foi colocado, certamente alguns iam reclamar e dizer, não conhece a região, não conhece a realidade. Então, são questionamentos que são feitos e que, é claro, a gente entende, né? O momento é um momento pré-eleitoral, mas o que precisa ser feito é o socorro, né, às vítimas e uma política que possa restaurar e recuperar o estado do Rio Grande do Sul, né? De qualquer maneira, o governo federal fez as intervenções necessárias até aqui, né? E continua fazendo, continua implementando condições para que a situação ela seja amenizada, né? Seja cuidada pelo governo federal, né? O fato é que o governo está preocupado com a região, está acompanhando, está colocando condições, está dando recursos para que a situação seja minimizada, né? As dificuldades minimizadas. Sabemos que são muitas as dificuldades e que certamente eu ouvi uma matéria ontem, uma pessoa dizendo, olha, nós nunca mais seremos os mesmos. Então, é fundamental, é necessário que o governo esteja contribuindo, participando, ajudando na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, né? O governo federal toma as atitudes, é claro, né, tem sempre alguém para criticar, tem sempre alguém para achar que não está sendo feito o que devia ser feito, mas o fato é que o Paulo Pimenta é uma pessoa que conhece a região, conhece o estado, né, tem experiência política e tem experiência também, né, como conhecedor da região. Então é isso, vamos acompanhar aí o trabalho do Paulo Pimenta, torcemos para que o governo federal consiga, né, recursos e condições para cuidar do povo gaúcho e bem como do povo brasileiro, tá certo? Muito bem, esse destaque aí da agência Rádio Web, né, sobre a questão lá do Sul. Vamos ver o que temos mais aqui. Deixa eu ver ainda, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sai mata, entra soja. Com desmatamento no Rio Grande do Sul como o desmatamento no Rio Grande do Sul pode ter agravado as inundações. É o destaque do portal G1, né, falando sobre a questão do desmatamento. As inundações que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas já levaram à morte de pelo menos 148 pessoas e deixaram 538 mil desalojados. A chuva não vem dando trégua, os boletins meteorológicos e hidrológicos apontam para um possível recrudescimento da situação na região nos próximos dias, e as enchentes já são consideradas o pior evento climático da história do Rio Grande do Sul e um dos piores do Brasil. A dimensão da tragédia, as perdas de vidas e a destruição de comunidades inteiras tem despertado uma discussão sobre os fatores que levaram a essa catástrofe e que poderiam ter ajudado a diminuir a intensidade. Um dos aspectos apontados por especialistas ouvidos pela BBC News Brasil é o possível impacto na redução da vegetação nativa do estado. Dados produzidos pelo MAP Biomas e obtidos pela BBC News Brasil mostram que entre 1985 e 2022, o Rio Grande do Sul perdeu aproximadamente 3,5 milhões de hectares de vegetação nativa. Isso é equivalente a 22% de toda a cobertura vegetal original presente no estado em 1985, formada por florestas, campos, áreas pantanosas e outras formas de vegetação nativa. Os dados mostram ainda que, ao mesmo tempo em que isso acontecia, houve um aumento vertiginoso de lavouras de soja, silvinicultura e da área urbanizada no estado. Cientistas ouvidos pela BBC News afirmam que perda de cobertura vegetal original pode ter contribuído para as dimensões das inundações que afetaram o estado, porque a vegetação nativa diminui a velocidade com a qual a enxurrada chega no leito dos rios, aumenta a quantidade de água infiltrada no solo, que diminui a quantidade de água disponível para inundações, protege o solo diminuindo a quantidade de sedimentos que assoreiam
os rios da região. Então, ou seja, né, essa matéria do portal G1 aqui falando sobre a questão do meio ambiente e o que poderia ter causado, né, essa tragédia. Ou seja, né, as pessoas desmatam e, né, isso não acontece só lá no Rio Grande do Sul, acontece no Brasil inteiro, né, o desmatamento, a plantação da monocultura, né, implantação de monocultura. Então são grandes áreas que são devastadas, a floresta é retirada, o cerrado é retirado, no caso aqui do Centro-Oeste, né, e as áreas acabam trazendo essas consequências, né, falta de árvores, falta de vegetação, faz com que a água ela possa fazer esse tipo de inundações. Então é a alteração, né, do meio ambiente através da ação do homem. É preciso que esses assuntos sejam levados em conta, né, e que os efeitos desse tipo de desmatamento eles sejam minimizados. É preciso estar atento. Né? Não é apenas uma questão não é uma questão pontual, é uma questão de intromissão do homem, né, a ação do homem no meio ambiente que acaba causando prejuízos para toda a comunidade e para o mundo, né? Já que isso acontece pelo mundo afora. Então vamos dizer assim, um puxão de orelha da natureza em cima da ação do homem, né? A ação muitas vezes impensada ou pensada apenas nas questões econômicas, né? Somente na produção, no enriquecimento, e não leva em conta que a natureza reclama, né? Muito bem, o portal G1 também destaca o assunto. O assunto é o podcast do G1, muito interessante podcast, trata da Petrobras. O assunto de hoje, Petrobras, troca no comando e futuro da estatal. Então, você pode ouvir o assunto do G1 no Globoplay, no Spotify, vários outros aplicativos, né? Um podcast que eu recomendo, acompanho sempre, né? Sempre um assunto de destaque na política e na economia do Brasil, hoje destacando a Petrobras, né? Petrobras está mudando a diretoria, isso acaba causando alteração nos preços das ações, muita especulação, muito comentário, mas, né, o governo é o acionista majoritário, o governo faz as mudanças quando acha necessário. E até acho interessante porque essa é a primeira mudança do governo do presidente Lula na Petrobras nesse período, né? Já são 1 ano e 5 meses de governo, é a primeira vez que a Petrobras tem essa interferência. O portal G1 destaca, portanto, o podcast O Assunto, que é interessante, depois nós vamos acompanhar aqui. Eu sugiro para você acompanhar também. O TSE começa a julgar nesta quinta-feira o recurso contra a absolvição do senador Sérgio Moro. Sérgio Moro, né, ele foi questionado a sua eleição por abuso do poder econômico. Para você que está me ouvindo, você se lembra, o Sérgio Moro era pré-candidato à presidência da República. Como pré-candidato à presidência, ele viajou o Brasil e gastou praticamente mais ou menos 6 milhões de reais na campanha para presidente da República. Depois ele desistiu da campanha presidencial, né, e acabou sendo candidato ao Senado. Para o Senado, os recursos que podem ser aplicados na campanha são bem menores, né, cerca de 1 milhão de reais. Ou seja, o Sérgio Moro gastou 6 vezes mais aquilo, 7 vezes mais, né, aquilo que ele poderia gastar numa campanha de senador. Por isso, o Partido dos Trabalhadores e o PL, né, os dois partidos acabaram entrando com ação na Justiça, né, para questionar a eleição do Sérgio Moro. Por quê? Porque ele teria usado mais recursos do que permitido. Portanto, ele foi privilegiado, já que ele era pré-candidato a presidente, né, desistiu e foi candidato ao Senado. É claro, ele já saiu na frente, né, porque havia gastado cerca de 6 a 7 milhões de reais em campanha eleitoral para a presidência. O TRE
do Paraná entendeu que ele não houve abuso do poder econômico e, portanto, manteve o mandato do senador. Já o TSE deve apreciar recurso apresentado pelos dois partidos, né, com acusações de abuso do poder econômico, né, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação. Então são 3 acusações contra o senador do Paraná, ele que foi eleito, né, e está enfrentando, pode perder o seu mandato caso o Tribunal Superior Eleitoral entenda que de fato houve abuso do poder econômico, excesso de gastos, né, e portanto esse processo ele vai a julgamento no TSE, o julgamento começa nesta quinta-feira. Vamos acompanhar, né, vamos ver o que acontece se o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai manter a decisão lá do TRE do Paraná ou se vai, né, cassar o mandato do senador pelo Paraná. Se o mandato for cassado, nova eleição deve ser feita, né, já que o senador, embora tenha suplentes, mas nesse caso, né, se for invalidada a eleição do senador, os suplentes também perdem a possibilidade de assumir, por isso deve ter uma eleição complementar, ou seja, uma nova eleição para a vaga do senador Sérgio Moro. Então é isso, o Tribunal Superior Eleitoral tem essa tarefa, começa a votação, né, o julgamento, nesta quinta-feira. Vamos acompanhar aqui também. O governo pede ao Supremo Tribunal Federal suspensão por 60 dias de ação que discute reoneração da folha de pagamento. Segundo a AGU, a Advocacia Geral da União, a iniciativa tem objetivo de viabilizar a solução consensual para o impasse. A Advocacia Geral da União ingressou no Supremo Tribunal Federal com um pedido para suspender por 60 dias a ação do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que questiona a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de prefeituras, prorrogado pelo Congresso Nacional. No pedido apresentado nesta quarta-feira à noite, a AGU afirma que um intenso diálogo interinstitucional que envolveu nos últimos dias autoridades do governo federal e parlamentares, entre os quais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, resultou em um acordo para solucionar a controvérsia por meio de proposições legislativas. O que é isso, né? As empresas, são 17 setores empresariais brasileiros que tiveram reduzidos os impostos, basicamente sobre a folha de pagamento. Por exemplo, a empresa, quando o empregado ele tem o seu FGTS depositado, por exemplo, né, o empregado deposita 8% e a empresa deposita 20%. Com a alteração, a empresa passou a depositar cerca de 4%, ou seja, de 20% diminuiu para 4%. Essas empresas, elas recebem esse benefício, com isso a folha de pagamento fica mais barata, né? Fica mais fácil para o empregador pagar o salário. Mas em compensação, o trabalhador perde. Por quê? Porque aquele valor que seria depositado na conta do FGTS, por exemplo, né, esse é só um aspecto, vai ser menor. Então, por isso, esse embate, né, o governo quer voltar a cobrar as alíquotas normais e, é claro, as empresas, os empresários e o setor econômico quer pagar menos, o que é natural, né? Então, esse embate, esse debate que está em jogo. O governo fez a mudança para voltar a cobrar, o Congresso acabou vetando, né, derrubando o veto do presidente, e esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. Agora o próprio governo está tentando suspender a ação para negociar e tentar achar um acordo favorável para ambas as partes. Não é isso? Muito bem, esse é o primeiro, nossos destaques do primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo. Eu volto já com mais informações aqui no programa. Fica aí que já estou voltando.
modo de olhar. Ver em tudo. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas. Óculos de sol e grau pra toda a família. Ótica Formosa, modelos e estilos que vão te agradar. Ótica Formosa, qualidade e garantia que você merece. Ligue agora mesmo que agendamos sua consulta. 3702-9010 ou 99315-3379. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa. Chegamos ao fim de mais um programa. Estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia. Lembrando, né, o nosso programa vai ao ar às 8 da manhã, às 12 horas e às 21 horas, todos os dias na 87.9. Você tem a opção de ouvir pelo Radiosnet, tem a opção de ouvir também pela Rádio Mais News, né, o nosso aplicativo no Android, Rádio Mais News. Você acessa e ouve a programação da Mais 87.9 também, todos os dias, em qualquer lugar do mundo. Nosso programa está ao vivo também pelo Facebook e, né, você pode também curtir aí e compartilhar o nosso programa para outras pessoas. Você recebe também no WhatsApp e tem ainda a opção do Spotify, né? Você pode ir lá no Spotify, procurar a Rádio Mais FM Anápolis e você vai ouvir o nosso programa, beleza? Tá certo, né? São muitas as maneiras de ouvir a Mais FM 87.9 de Anápolis. Bom, nesse segundo bloco a gente destaca as notícias da região, as notícias de Goiás, e eu começo com o Libório Santos. O Libório Santos traz direto de Goiânia os principais destaques do dia. É com você, Libório. Bancada Federal Goiana discute ajuda ao Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa aprova reajuste de 4,62% para servidores estaduais. Homem é preso por encomendar a morte do próprio filho. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 16 de maio, quinta-feira, e estes são os nossos destaques. Um avião monomotor sofreu uma pane elétrica, teve de fazer um pouso forçado na pista da J080 entre Petrolina e Nerópolis. A aeronave transportava 5 pessoas que saíram ilesas. O avião não sofreu danos e nem atingiu veículos em solo, portanto, só um mega susto. O Estado realiza concurso para contratar 1.031 vigilantes penitenciários temporários. As inscrições para o processo seletivo estão abertas, podem ser feitas até o dia 21 de maio no portal de seleção do governo de Goiás. A Assembleia Legislativa aprovou em 2 votações o projeto do governo que trata da data base do salário dos servidores estaduais. A revisão proposta de 4,62% corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA de 2023. Todos os deputados votaram favoráveis à matéria, mas os parlamentares de oposição lamentaram que não foi feita a reposição das perdas salariais. O deputado Antônio Comide cobra essa reposição. Nós não tivemos, nesses últimos anos, o reconhecimento sequer da reposição salarial, né? Em nenhum momento o governador acenou para aumento salarial. A reposição salarial, por exemplo, do ano de 2019, foi o primeiro ano do governo Ronaldo Caiado, até hoje os servidores não receberam. Naquela oportunidade, percentual era de 4,17. No ano 2020, nós tivemos um percentual para uma reposição salarial de 12,84. O governador também não fez essa reposição. Em 2021, nós tivemos a reposição que deveria ser a reposição de 5,89. O governador também não deu essa reposição. Agora, chegado em 2024, ele apresenta uma reposição com piso de 4,62. Ou seja, ele poderia muito bem fazer um reescalonamento, uma projeção. Nós temos aí o servidor perdendo mais de 23% nos últimos 3 anos, 2019 e 2021, e que infelizmente nós temos aí com a reposição apenas de 4,62. 8 suspeitos foram presos numa operação
investigação que investiga um golpe de cerca de 10 milhões de reais contra produtores rurais de Goiás, Distrito Federal e mais 3 estados. As investigações apontaram que o grupo recebeu encomendas enviadas por produtores do ramo de fertilizante de Rio Verde, do Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal, porém não houve o pagamento. Um menino de 11 anos de idade morreu atropelado numa movimentada avenida aqui na capital. A mãe do garoto dirigiu uma moto com ele na garupa e quando saiu de um posto de combustível, foi atropelada por um caminhão. Ela também se feriu gravemente. E a família, como vai? Bom, em Porangatu, no norte do estado, um homem foi preso sob suspeita de encomendar a morte do próprio filho devido à disputa de bens. O assassinato foi praticado por uma mulher e o namorado dela. Segundo a polícia, a motivação seria o fato do rapaz ter tomado a casa do pai e utilizar o local para o uso de drogas. Ele tinha várias passagens criminais. Em Lusiânia, em torno de Brasília, uma mulher de 33 anos foi presa suspeita de afogar a filha de 6 meses na piscina do clube. Os próprios frequentadores intervieram. A criança foi tomada nos braços da mulher já sem fôlego, mas passa bem. Todas as atenções continuam voltadas para o Rio Grande do Sul em decorrência da tragédia climática. A bancada federal goiana no Congresso Nacional já promoveu uma primeira reunião, deve realizar uma outra, para discutir o que os parlamentares goianos podem fazer para ajudar a população do Estado, como informa a coordenadora da bancada, a deputada Flávia Moraes. Exatamente, nós já tivemos uma reunião, a bancada se solidariza com a situação do povo do Rio Grande do Sul, com certeza estará atuando através de projetos de lei para garantir fonte de recurso, de apoio, não só agora nesse momento emergencial, mas também no momento posterior de reconstrução, de reestruturação do Estado. Nós teremos reunião nessa semana, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado de Goiás, que está atuando diretamente lá, a pedido do nosso governador Ronaldo Caiado, que com certeza vai estar pautando a bancada, colocando em detalhes como que será a nossa ajuda. Enquanto isso, a equipe do orçamento está tentando abrir uma rubrica específica para a destinação de recursos, que a bancada também está acompanhando, e estaremos aí trabalhando unidos, né, para que a gente possa dar o apoio que esse Estado precisa hoje, precisa do apoio do Brasil inteiro, né? E a gente sabe do sofrimento que o povo do Rio Grande do Sul está vivendo. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações direto da capital, né? E a participação do Libório incrementa aqui o nosso programa todos os dias, né? Todas as edições, o Libório Santos está presente trazendo, além das informações da capital, também reportagens especiais aqui para o programa Edmar Silva. Tá certo? É isso aí. Obrigado, Libório Santos. Vamos às notícias aqui da região, as notícias de Goiás. Eu começo pelo jornal O Popular. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Popular. Vamos começar então pelo portal... Isso, está abrindo, né? Está devagar, mas está abrindo. Câmara aprova cessão diária de 3,8 milhões a time. Após alteração em local inicialmente previsto, o clube de futebol terá espaço de 37,4 mil metros quadrados. A mudança ocorreu após reclamação de moradores. Então, a matéria principal do Jornal Popular diz o seguinte: após alteração em local inicialmente previsto, o clube de futebol terá espaço de 37,4 mil metros quadrados. Mudança ocorreu após reclamação de moradores. A Câmara, portanto, aprovou em definitivo, nesta quarta-feira, dia 15, projeto de lei para desafetar a área pública e autorizar a cessão ao Goiânia Esporte Clube para a construção de sede e centro de treinamento. O espaço fica localizado no sítio de recreio Mansões do Campos, tá certo? Então, o Goiânia, né, vai ganhar uma área aí da Prefeitura de Goiânia para a sua sede e para, né, o centro de treinamento, tá certo? Esse é o destaque do jornal O Popular nesta quinta-feira. Vanderlan alfineta governistas por primeiras propostas. Busca petista e negativa de Caiado condiciona o PSB siga em bloco. Então, assuntos aqui da eleição de 2024, né? E as
estão acontecendo aí as conversas para a composição das chapas, né, para as eleições em Goiânia. É claro, aqui em Anápolis também, né, a coisa nos bastidores aí está correndo solta, né? Tem muita gente, muita reunião, muda daqui para lá, de lá para cá, e é isso. A Adriana Corsi é a única candidata competitiva do PT nas capitais, diz o Diário da Manhã, nome de esquerda em Goiânia, na capital do agronegócio. A deputada federal tem responsabilidade grande e em uma temporada difícil para o partido, é o destaque do Diário da Manhã. Né? Em 2020, quando tentou pela primeira vez a Prefeitura de Goiânia, Adriana Corsi sentiu o tamanho da dificuldade que teria como delegada de Polícia Civil empunhar no estado a bandeira do PT, ao qual é filiada desde 1990. Não existe policial de esquerdista, porque defende o bandido, tem que morrer. Goiás não é não sei o que era do Nordeste, ameaçou em privado no Instagram um usuário que foi encontrado e preso logo depois. Ou seja, o jornal aqui coloca as dificuldades da campanha da Adriana Corsi, mas pelo menos coloca que ela é a única candidata competitiva nas capitais brasileiras. A Adriana Corsi foi deputada estadual, atualmente foi eleita deputada federal, está no Congresso, representando Goiás, e é a candidata definida pelo Partido dos Trabalhadores para Goiás. A Adriana, que é servidora pública, como a própria matéria disse aqui, está afiliada ao PT desde 1990, ou seja, o pai dela, o Darcy Acosta, foi prefeito de Goiânia. Tive a oportunidade de trabalhar em Goiânia na administração do Darcy Acosta, na Secretaria de Governo e também na Condata, na antiga Condata. Então, boas lembranças do Darcy Acosta, que foi o grande prefeito, fez um trabalho de participação popular, aqueles encontros nos bairros, muito trabalho levando a participação da população, instituiu o orçamento participativo, num tempo que o orçamento era definido apenas pelos governos. O Darcy Acosta implantou um modelo petista que era de discutir com a população como aplicar o orçamento. Isso hoje, inclusive, está na lei, nas leis de diretrizes orçamentárias. Uma coisa que o PT inventou, chamar o povo para discutir o orçamento, para ver onde é que o recurso seria aplicado. Então, Darcy Acosta foi um grande prefeito, representou o Partido dos Trabalhadores à frente da Prefeitura de Goiânia na década de 90. Justamente, Adriana Acosta era criança quando seu pai foi prefeito de Goiânia, e, como diz o outro, eu estava lá, foi muito bom. Em meio à expectativa de aproveitar o chamado efeito Lula nas eleições de 2024, o Partido dos Trabalhadores enfrenta dificuldades para fortalecer as capitais brasileiras. Com a ausência do governança nas principais metrópoles, nas últimas legislaturas, o partido parte em desvantagem nas articulações políticas diante de adversários regionais. Então, o Diário da Manhã aqui também. Acho interessante as matérias, porque faz uma questão de dizer que o Partido dos Trabalhadores está em dificuldades, A palavra dificuldade aparece aqui para todo lado. Dificuldade, que mais? Dificuldade, dificuldade de novo aqui, nas várias frases. O fato é que o Partido dos Trabalhadores tem 1/3 de aprovação, sempre teve, e normalmente está no segundo turno em praticamente todas as eleições que participa. Isso, é claro, tem dificuldades? Tem dificuldades, O Brasil deu uma guinada para a direita e setores muito fortes da economia, deram uma guinada aí para a direita, mas o Partido dos Trabalhadores, com certeza, e lá em Goiânia não é diferente. O partido já governou com Darcy Acosta, com Pedro Wilson, então o partido já teve experiências à frente da Prefeitura de Goiânia. Aqui em Anápolis, o partido já governou com Antônio Gomide, já governou com João Gomes, ou seja, tem uma história, Precisa crescer, precisa avançar, claro, mas eu acho interessante
né, a mídia goiana, mesmo quando dá espaço, questiona, né? Coloca as dificuldades, mas é isso mesmo. Assim que funciona, é assim, né, que as campanhas acontecem. Lula escolhe Paulo Pimenta para ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós falamos disso no primeiro bloco. O Jornal Diário da Manhã também traz uma matéria aqui que o Gaúcho, deputado federal petista, é atualmente chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação, e que ele vai estar à frente nesse projeto de reconstrução, né, como ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta, que é deputado federal pelo próprio Rio Grande do Sul, né, ele é da região, ele é da área, portanto está lá para fazer esse trabalho. Após pressão, Lula demite Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. Também outro destaque do Diário, né? Está em todos os jornais. O Jean Paul Prats, que era presidente da Petrobras, foi demitido, né? E a empresa passa por uma eleição, a escolha, né, de uma nova liderança. Dessa vez a escolhida pelo presidente Lula é Magda Chambriardi. Ela foi convidada para ser substituta de Prats e já aceitou assumir o cargo. Prats foi demitido pessoalmente pelo presidente Lula. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estavam presentes, né? Então, o portal do Diário da Manhã também destacando aqui a questão da mudança na Petrobras. Esses são os destaques do nosso segundo bloco. Só para fechar aqui, o Correio Brasiliense destaca: TSE julga hoje recursos que pedem a cassação do senador Sérgio Moro, né? Morre Silvio Luiz, narrador esportivo aos 89 anos. Nós tivemos aí a perda de mais o Silvio Luiz, um dos narradores esportivos mais importantes do país, ficou conhecido com os bordões pelas barbas do profeta. Ele morreu na quinta-feira, dia 16, narrador esportivo, estava com 89 anos. Ele estava em coma induzido no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde a última quarta-feira. O narrador tinha sofrido um derrame durante uma transmissão ao vivo no YouTube da Record, no final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. Morreu, passou por essa crise trabalhando, infelizmente faleceu nesta quinta-feira. Na quarta-feira morreu o Washington Rodrigues, o Apolinho, ex-jornalista e técnico do Flamengo. Ele tinha 87 anos e era considerado um dos maiores comunicadores da radiodifusão brasileira. Então, dois ícones do esporte, né, narradores esportivos, faleceram nesta quarta e quinta-feira desta semana. É isso. Vamos para mais um pequeno intervalo. Rapidinho eu volto com as notícias da cidade. Fica aí que eu volto daqui a pouco. Agora mesmo que agendamos sua consulta. 3702-9010 ou 99315-3379. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa.
estamos de volta para o terceiro bloco do programa, ao vivo no Facebook e ao vivo também no Instagram, esse terceiro bloco, trazendo para vocês as principais informações do dia aqui na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Você ligado, você bem informado. E é claro, né, os destaques do dia estão aqui para você ouvir também no Spotify e você pode ouvir também nas redes sociais, receber através do WhatsApp. Nosso WhatsApp para você participar é 995294013, tá bom? Manda aí o seu recadinho, participe do programa comigo. Ok, vamos às notícias. O Libório Santos, novamente, direto de Goiânia, ele traz para nós, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim, o Libório falou com o deputado Antônio Gomide sobre as emendas parlamentares do deputado que foram feitas para a construção de 3 escolas aqui na cidade. Nós vamos ouvir o Libório Santos, ele fala com o deputado Antônio Gomide, direto da Assembleia Legislativa. Olá, ouvintes, olá, amigos de Anápolis e toda a região, aquele abraço. Voltamos a falar aqui da Assembleia Legislativa, acompanhando os trabalhos parlamentares. Tem um detalhe muito importante, nós sempre prestamos muita atenção também no trabalho dos parlamentares representantes de Anápolis na busca de benefícios para a cidade, é claro. E o deputado Antônio Gomide apresentou uma proposta de liberação de recursos da ordem de 3,95 milhões de reais, isso emenda para a educação só para Anápolis agora nesse ano de 2024. É incluída aí com a construção de 3 novos colégios estaduais, né, tipo padrão século XXI, no Jardim Primavera, a residencial Flor do Cerrado e a residencial Ana Caroline. Eu estou aqui com o deputado. O deputado realmente é um volume bastante grande, em 3 escolas, representa muito a cidade de Anápolis. Né? É importante que a gente possa fortalecer cada vez mais o ensino médio de responsabilidade do governo do Estado, e estamos garantindo, através das nossas emendas, só no ano 2024, nós chegamos a 5 milhões de reais para as emendas, e na área de educação chegamos a mais de 3 milhões. Então é importante que a gente possa reforçar em bairros que realmente precisam do ensino médio, como foi citado, e que obviamente com essas emendas facilitariam chegar a essa escola em tempo integral. Para nós é essa a forma correta de poder investimento e fazer com que a educação realmente seja prioridade para a nossa cidade de Anápolis, nos bairros que estão necessitando nesse momento. Doutora, se essas emendas estão dentro daquelas impositivas, ou seja, o governo realmente vai ter que liberar, como é que fica? Essas emendas são emendas impositivas que estão dentro do orçamento, então são leis. Elas precisam ser pagas para o município, e aí a partir daí vão ser obviamente feitas as construções para que a população, os bairros sejam beneficiados. E esses 3 colégios representam muito em termos de atendimento aos estudantes, em termos numéricos inclusive? Sim, é uma demanda, né? Nós temos aí 3 bairros que são bairros que estão carentes de ensino médio, é uma região populosa e que é uma demanda que há muito tempo essa comunidade pede, e agora nós estamos, além do governo acenar a possibilidade da construção, nós estamos colocando a emenda na nossa disposição enquanto deputado estadual para poder reforçar que essa obra saia do papel. Bom, deputado, obrigado pela participação, tá? Um grande abraço. Portanto, tivemos a participação do deputado Antônio Gomide, reforçando aqui os bairros a serem beneficiados: Jardim Primavera, residencial Flor do Cerrado e também o residencial Ana Caroline. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, repórter Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo essa informação importante, né? 3 escolas para a cidade de Anápolis, 3 escolas estaduais aqui para a cidade, objeto de recursos, emendas para que o Estado aplique na cidade esses recursos na construção dessas escolas, né? Para você que está me ouvindo entender, o Estado ele tem um orçamento. Nesse orçamento, cada deputado tem direito a pedir parte dos recursos para a sua cidade, para a sua região, e é isso que acontece, né? Cada deputado tem cotas que podem ser buscadas e utilizadas na cidade. Então, é claro, né, o deputado eleito por Anápolis, né, claro, ele tem emendas que beneficiam outras regiões do estado, outras cidades, mas a prioridade é para a cidade de Anápolis, onde o deputado teve a sua maior votação, naturalmente, né? E a cidade que ele representa, que ele mora, né, que ele já administrou. Então o deputado sempre
buscando recursos, dessa vez, para a implementação dessas 3 escolas estaduais aqui na cidade. Então, o Libório Santos traz essa informação importante para a nossa comunidade anapolina. Ok? Então vamos ver o que temos mais aqui nos portais de notícias da cidade. O que tem mais aqui a respeito da nossa querida Anápolis, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho o portal, começo pelo portal Contexto. O portal Contexto destaca o seguinte: o vereador Leandro Ribeiro justifica a assinatura em comissão especial de inquérito da saúde na Câmara Municipal. Em pronunciamento no grande expediente da Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira, dia 15, o vereador Leandro Ribeiro, do MDB, justificou a assinatura do requerimento que pede a abertura de uma comissão especial de inquérito com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na área de saúde de Anápolis. A área de saúde de Anápolis é um caos, né? É um absurdo, né? Os CAIs foram fechados, as unidades estão caindo aos pedaços, né? Então, estou falando, por exemplo, da unidade lá do Arco Verde. Se você for visitar, você vai ver que precisa de manutenção, precisa de limpeza, né? Então, só dando um exemplo. Mas certamente, com certeza, tem outros piores. Bom, a cidade tem uma fila enorme esperando por cirurgia, falta medicamento, falta profissionais, falta atendimento e, né, é claro, essa discussão, esse debate está sendo feito há muito tempo, desde o início da administração atual, né? Existem muitos questionamentos, mas é claro, a Câmara tem uma maioria pró-administração, né? E tudo que é tentado lá para investigar, para questionar, acaba dando em nada. Essa comissão de investigação da Câmara, ela está sendo tentada já há vários meses, né? Para não dizer anos. O vereador Leandro Ribeiro, que sempre foi apoiador do prefeito, né? Sempre esteve foi presidente da Câmara, inclusive. O vereador, ele foi o último a assinar esse requerimento. É o 8º a assinar o requerimento de SEI. Né? Os demais são os próprios vereadores do MDB, o vereador Marcos Carvalho do PT, o vereador Suender também, né, que é o autor desse requerimento, e causou grande polêmica a assinatura do Leandro, porque o Leandro até há poucos dias era apoiador do atual prefeito, né? Então, uma celeuma aí na mídia da cidade, acusações e reclamações, e o vereador, nessa quarta-feira, ele se manifestou, né? Em sua fala, ele lembrou que esteve licenciado do cargo para assumir cargos na Secretaria da Indústria e Comércio, no governo estadual, e que retornou ao cargo em fevereiro último. Ainda disse que foi provocado pelo colega Suender a assinar o requerimento da SEI. Não queria ser a pessoa que poderia ter autorizado a SEI, e não fez, disse. Acrescentando que tem recebido ligações do seu gabinete, diversas ligações com queixas em relação à saúde no município. O parlamentar argumentou que a assinatura é uma prerrogativa que tem o vereador de exercer a fiscalização com autonomia. Leandro Ribeiro lembrou que teve a oportunidade, por diversas vezes, de presenciar prestações de contas da Prefeitura, nas quais se demonstrou que os investimentos na saúde estiveram acima do que prevê o limite previsto na Constituição. Talvez a SEI sirva para mostrar onde estão os gargalos da saúde que está colapsada, disse o vereador na sua fala, né? O fato é que gerou muita polêmica, está gerando muita discussão. E o detalhe é que o vereador agora está no MDB. O MDB deve apoiar para prefeito o candidato do PL. E o vereador também quer ser vice, né? Está no páreo para ser vice, quer ser vice do candidato do PL. Por isso esse questionamento todo, né? Muita polêmica e às vezes até algumas manifestações mais, vamos dizer assim, agitadas, né? O fato é que esse assunto está mexendo com a política na cidade. O vereador fez essa assinatura na SEI, é um direito dele, né, como parlamentar, aliás, na minha opinião até é uma obrigação, porque
a saúde na cidade precisa sim ser investigada, precisa ser esclarecidos pelo menos alguns pontos, né? Porque a dificuldade de atendimento é muita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que eu já falei esse assunto aqui muitas vezes. Um cidadão conhecido, né, conheço pessoalmente, ficou mais de 5 anos esperando uma cirurgia. Né, uma cirurgia no ombro. O que aconteceu? Marcou, desmarcou, não marcou, aí foi ver, não estava no sistema, aí pôs no sistema, aí não conseguiu, não entrou na fila, ficou na fila. Agora, ele descobriu que não dá mais para fazer. Né? Por quê? Porque os ossos lá já se juntaram, né? Cuidou lá de forma, vamos dizer assim, pessoal, né? E agora não dá para fazer. Por quê? Porque a prefeitura não disponibilizou a condição para que fizesse a cirurgia na época certa. Então é um caso absurdo, né? A pessoa, ela precisa de uma cirurgia, não faz, e quando diz agora dá para fazer, aí não pode mais, porque passou da hora, né? Sem contar aqueles que passam da hora e vão embora, né? Então é isso. A SEI da saúde, será que vai sair mesmo? Né? Eu não tenho certeza, mas me parece que ainda falta uma assinatura. Né? E falta uma assinatura, sei lá, depois nós vamos checar isso, né? Com essas assinaturas. São 8 ou são 9 que precisa? Mas é isso. Esse é o assunto que está na pauta aí do dia da cidade. Deixa eu ver o que temos mais. A Câmara Municipal avança num projeto da casa própria. Não, aí a casa própria é dela, né? A Câmara Municipal caminha para conquistar aquilo que é também o desejo de muitas famílias, ter a sua casa própria. A edificação da nova sede, segundo o presidente Domingos de Paula, para um sonho apenas, não é um sonho apenas, seu, mas também dos demais vereadores da sociedade. É verdade, a Câmara Municipal funcionou durante muitos anos ali na Praça 31 de Julho. O prefeito Antônio Gomide fez uma licitação, né, deu abertura a uma licitação, a licitação foi concluída, a obra foi iniciada na Praça 31 de Julho, né, a construção da nova Câmara. Fizeram uma celeuma que tinha que destruir o prédio, que tinha que demolir, porque o prédio estava errado, estava tudo errado. Moral da história. Ficaram aí 7 anos enrolando, né, não concluíram a obra. Depois a prefeitura resolveu assumir a obra para ela, né? A obra está praticamente pronta, deve ser inaugurada, esse prédio deve ser inaugurado provavelmente no aniversário da cidade, né? Agora, em julho. Mas a Câmara acabou cedendo para a administração municipal, para o executivo. Ou seja, o prédio vai ficar pronto depois de falar que ia demolir, que ia acabar, que não sei o que, ia destruir. Né? Acabou que não precisou, porque não precisava, né? Foi só conversa fiada para tirar proveito político. E agora vai ser inaugurado. Mas a Câmara perdeu o espaço, né? E vai ter que construir em outro lugar. O atual presidente da Câmara, o Domingos de Paula, conseguiu a área e já conseguiu recursos, né, para começar a obra. A obra deve começar aí possivelmente, né, ainda esse ano. Não sei se dá para concluir, acho que não, né, mas pelo menos vai começar a obra que deve ser construída ali na região do bairro de Lourdes, né, na verdade no Cerejeiras, lá no bairro Cerejeiras, ali do lado, próximo à BR. É isso, né? Polêmicas à parte, né? Eu pessoalmente acho interessante, é preferível a Câmara ter o seu espaço do que ficar gastando milhões com aluguel, né? Como está acontecendo nos dias atuais e aconteceu durante muitos anos, né? Muito bem, novos públicos poderão se vacinar contra a gripe na cidade de Goiânia e Anápolis. Destaque do Portal 6, acompanhando Anápolis, a cidade de Goiânia e a Aparecida de Goiânia anunciaram nesta quinta-feira a ampliação da vacinação contra a influenza para toda a população acima de 6 meses. Antes o imunizante estava restrito somente aos prioritários. Com a extensão é prevista a cobertura vacinal, que ela tem um ganho significativo. Então, um destaque aqui do Portal 6, já tem alguns dias dessa matéria, mas eu faço questão de repetir porque a vacina é fundamental, né? Só não se vacina
quem é maluco ou debilóide, né? Dá na mesma, né? Só não se vacina quem é mal informado, porque a vacina é fundamental, cura, sara pessoas, né? Evita que as pessoas morram, evita que doenças graves continuem acontecendo. Por exemplo, o sarampo. Quando eu era criança, todo mundo tinha sarampo, era normal, a criança nascia, tinha sarampo, tinha que ficar lá, né? Tinha, o que mais? Tinha um monte de coisa, né? Um monte de doenças. E hoje não existem mais praticamente. Não existem mais por quê? Porque houve um trabalho de vacinação durante anos, as pessoas foram se vacinando, e a doença foi extinta. Recentemente o sarampo voltou, né, em algumas regiões do Brasil. Por quê? Porque tem aqueles que acham que vacina é para matar o povo, né? E que fica aí divulgando fake news. Aí a vacinação diminuiu. Graças a Deus, né? Mudou o governo atual faz uma campanha de vacinação séria e todo mundo tem que se vacinar, né? Eu acho interessante que tem gente que não vacina. Eu não vou tomar vacina, não vou vacinar, mas na hora vai lá e vacina um gado que tem, né? A vaquinha, o bezerrinho lá é vacinado, porque se não vacinar não vende a carne no mercado, se não vacinar não tem jeito de vender leite, se não vacinar não tem jeito de exportar a carne para a China. Então ele vacina a vaca, vacina o bezerro, vacina o porco. Mas aí vai para a rede social para dizer que não pode vacinar porque, né? Vai entender, né? Então é isso. A vacina está aí. Fica gripado quem quer, né? E olha que gripe mata, né? Gripe mata principalmente a gente que já passou dos 15, né? Então, para vocês destaca aqui vacina para a gripe, né? Em Anápolis, Goiânia, Aparecida, e em Goiás inteiro tem, no Brasil inteiro tem, né? Tá certo? Muito bem, esses são os destaques do nosso programa. Nosso tempo aqui está esgotado, está feita a conta, mas eu quero agradecer a você que me acompanha aí em 87.9, para você que está na nossa live no Facebook, também no Instagram. Compartilha aí a nossa live, né? Estaremos sempre aqui trazendo as notícias do Brasil, da cidade e de Goiás. Um abraço para você e até o próximo programa. Deus abençoe a todos.